que bom que nós nos encontramos hoje, nessa sexta-feira, 20 horas, para mais um Entre Linhas. É um programa que é muito esperado por nós e nós gostaríamos muito também que esse momento fosse uma espera recíproca, né? Que vocês também anseiem por nos encontrar, para que a gente possa ter um bate-papo gostoso com vocês nos assistindo, nos oportunizando esse fórum, né, de debate e de discussão. E hoje a gente vai conversar muito com vocês sobre uma coisinha que tem incomodado um pouco a gente, né? Principalmente a gente que costuma levar as coisas a sério, né? Que costuma estar sempre ligado nos principais acontecimentos para poder trabalhar, exercer a cidadania e conversar sobre isso nas nossas atividades de trabalho e aqui no Entre Linhas. E essa semana eu estava pesquisando algumas coisas e lendo e me deparei com várias notícias que depois eu fui verificar e não eram verdadeiras, né? E isso até nos trouxe uma certa inquietação. O que está acontecendo que tem tanta notícia falsa, né? Que é as chamadas fake news. E como isso ganha força, como isso ganha potência ao ponto de deixar as pessoas em dúvida, né? E isso gera um sentimento muito desagradável, né? E como isso está sendo usado de forma até a ofender as pessoas, de forma a deixá-las constrangidas, né? E isso realmente é muito perturbador. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, né? O poder que essas coisas negativas têm sobre o nosso dia a dia, sobre a vida das pessoas e o quanto isso faz até com que as pessoas se irritem, né? E se retratem, né? E se incomodem, né? Por que a natureza humana, de alguma forma, sente prazer em desestabilizar o outro, né? Porque isso é muito desestabilizador e quando a gente se desestabiliza, a gente não tem um dia legal, né? E também, muitas vezes desencadeia uma reação negativa em cadeia para uma proporção muito grande de pessoas, né? E rende isto, né? É verdade. Não, e assim, ó, tem uma outra coisa que me preocupa bastante, né? Que é o poder, como tu falaste, mas também eu fico bem preocupada que eu percebo, né? Na fake news, principalmente, eu percebo o quanto a verdade não é buscada. Eu creio, eu acredito, eu vi, mas eu não vou saber se é verdade. Eu não vou buscar a origem, quem disse, onde é que está escrito, né? Porque é o aceitar o que me disseram. E isso é uma coisa preocupante, porque aí eu aceito o que me disseram. Então me falaram que a Denise é isso e isso. Ah, Denise é isso. Eu não vou, não é nem em termos de defender, mas eu não vou saber se isso é verdade. Se o que estão falando é verdade. E pegam essas mentiras, essas fake news, como verdade. E aí eu acho que é uma preocupação também na questão da educação. Porque muitas crianças hoje, e jovens, já estão nessa linha de que alguém disse. O TikTok mostrou, o Face falou, sabe? Então, isso também é uma preocupação minha, né? A gente sempre puxa a brasa para o seu assado, mas é uma preocupação minha como educadora na formação desses jovens, na formação dessas crianças. Mas isso mostra dois fatores. A fofoca e a mentira institucionalizada, né? E o aprisionamento nas redes sociais, né? O fato, né, muitas vezes, que não é fundamentado, qualquer profissional que trabalha na sua área, como eu trabalho dentro da minha área, sempre nós buscamos instrumentos legais que possam
nos referendar aquilo que nós e fundamentar aquilo que nós estamos afirmando, né? Então, não são expressões, não são atitudes que são nossas, mas sim fundamentadas em alguma coisa que possa ter base legal, né? E aí se vê, como eu falei, das outras questões, que são a fofoca institucionalizada e a mentira institucionalizada, né? Essa questão, hoje, como não se tinha a internet, não se tinha esses meios de comunicação que a gente tem hoje, né? Antes na cidade também era assim, era lá no Instituto de Beleza, era lá na barbearia, né? O fake news, ele estava enraizado lá no bar, estava na sociedade. A potência era outra. A potência era outra, a dimensão era outra. O alcance era outro. Exatamente. Então, isto alcançou uma dimensão muito grande. E aí o que acontece? Dentro de um aprisionamento que todo mundo está preso dentro dessa questão da comunicação pela internet, né? Então, ela está se fundamentando para várias coisas. Eu estou pensando qualquer coisa, eu quero fazer qualquer coisa. Procura no Google. Procura não sei o quê. Aí vai lá, tu abre, já vem uma informação, já vem, mas isso está acontecendo. E tu lê, acaba fechando aquela notícia, mas tu vê, eu vi, mas parece que isso, parece que aquilo, parece que aconteceu. Mas tudo, maioria fake news. O grande problema nisso tudo é o fato de, se eu apenas ouvisse isso e parasse por ali, é uma coisa, né? Como a Nilza fala, né? Que as coisas chegam até os jovens. O problema é eu sair reproduzindo aquilo ali, sem ter a mínima noção das consequências disso, né? Do que pode causar, porque o que acontece normalmente, né? Quando uma coisa ela passa a ser uma verdade, onde ela é publicada, onde ela tem... Qual é a primeira coisa que a gente vê? A fonte, né? Da onde vem aquilo. E até se chegar nessa publicação, quanto de estudo, de experimento, né? de conceitos, de estudos, até uma teoria ser provada e comprovada. Né? E a preocupação do próprio profissional que está produzindo aquela notícia. Né? Eu vejo assim, em muitos casos hoje acontece o seguinte, eu entendo que para que tu descubra, seja qual for o assunto, qual for qualquer coisa que tu queira saber a verdade, vai te surgir a dúvida, porque com a dúvida vai vir a pergunta. Né? E com a pergunta tu vai ter milhares de respostas, porque tu não pode aceitar uma resposta, né? Tu vai ter milhares de respostas. Quando tu tiver, e aí vem no que a Denise acabou de falar, quando tu tiver todo esse estudo, né, das respostas que te deram para que tu chegue a um denominador comum e para que tu diga que realmente aquilo é verdade, olha a caminhada que se faz. E o que hoje acontece? Me parece que está sendo tão fácil acreditar em tudo que dizem. E eu não consigo entender qual é a vantagem de alguém criar uma fake news, criar uma fofoca, né, se não vai ter nenhum benefício próprio. Mas só para te ter ideia, na questão da guerra da Ucrânia mesmo, houve fake news. A Ucrânia dizia isso, mostrava foto que aquilo, a Rússia mostrava não sei o quê. O que tiveram que fazer? Uma investigação para ver se aquele fato era real ou não. Era um crime de guerra ou não. Então, são coisas que são criadas no nosso dia a dia. Também há uma certa intenção nas fake news. Justamente. Né? Ela já se viu, então isto foi, eu acho que foi testado. Eu te diria que a intenção, não vou generalizar e dizer que são todas, mas muitas, é ver o circo pegar fogo. Pode. Ver o circo pegar fogo, tem várias coisas, né?
alienar as pessoas, né? Porque o que acontece quando um fato vem e é tomado como verdade, eu paro, que nem Denise, eu paro de buscar. Então, é muito mais fácil a coisa ser conduzida por um único viés, onde não há possibilidade de mais discussão, do que eu promover o que realmente poderia ser. Porque as coisas, as discussões, elas podem tomar infinitas proporções, né? E não se acaba, o assunto não se acaba, porque as coisas vão evoluindo, né? Então, não existe verdade absoluta, eu não posso partir desse princípio. Claro, e o Silvio tocou uma questão importante, que é o que vai seguir orientando os nossos próximos blocos, né? Que é a palavra ilusão, né? Por que nós temos essa tendência a nos iludirmos, a deixar-se iludir pelas pessoas? E por que a ilusão talvez ela seja melhor do que a verdade em alguns casos, né? O que a ilusão nos traz diferentemente do que a verdade nos traz? A verdade ela pode ser bem mais dura, né? Bem mais difícil, mas ela é o que é. Já a ilusão, ela pode ser melhor apresentada, né? Com uma roupagem mais bonita, mas ela acaba. Mas né? com certeza. Ela não se fundamenta, né? Por isso a busca pela juventude eterna, a busca pela beleza, a busca, né, por um relacionamento, por uma coisa, por um ideal, por uma ilusão que na verdade não é real. E quando a gente não vive em cima do real, as chances de tabacar-se, né, ela aumenta e muito. Então, eu acho que essa reflexão a respeito da fake news tem muito um pouco disso, né? Se eu dou tanto crédito a isso, de certa forma eu estou abrindo as portas para que a ilusão tome mais conta da minha vida do que a verdade. Então é um sinal de alerta, né? Não deixa de ser um sinal de alerta. Muito. Eu acho que é uma linha vermelha que se estabelece agora, é um sinal muito importante para que a gente futuramente mude essa condição que foi nos dada de permanecer num sistema de informação que ele não, na verdade, não é sonho, né? Não é sonho. Ilusão não é sonho. Não, né? diferente, bem diferente. Sonho a gente tem que ter, a gente até já conversou sobre isso, né? A gente precisa ter os nossos sonhos. Exatamente, né? Aquela frase de que o homem não morre, né, quando para o coração, ele morre quando ele deixa de sonhar, né? Então é diferente. E a ilusão que vocês estão falando e eu observando, comparando com a zona de conforto, né? E eu até deixo para o próximo bloco, né, essa minha comparação da ilusão com a zona de conforto e a busca do, entre aspas, estar bem. Então, não se iludam. Nós vamos ter mais programas à frente. E vamos destrinchar a Nilza nos jogou, sentiu, né? Nos jogou um desafio que nós vamos agora, no próximo bloco, contamos com vocês aí, que nos transmitam energia aí, porque é um desafio, forte. Muito. Olha, é forte, mas vamos ver como é que a gente vai ser. Vamos lá. Vamos esperar o nosso próximo bloco. Voltamos agora ao nosso segundo bloco do nosso Entre Linhas. E vamos dar seguimento à nossa discussão, já passando para a provocação da Nilza no primeiro bloco, que nos pergunta, né, o que a ilusão e a zona de conforto têm em comum, né? O que nos faz essa relação parecer viável, né, ou lógica. E aí nos bastidores a gente estava conversando a respeito e o
o Silvio vai fazer uma reflexão que nós iniciamos aqui, em seguida já veio o nosso bloco, então... É verdade. Silvio. A gente comentava e que eu participava de uma missa, né? E até não foi um padre, foi um diácono, falando sobre o pecado, né? As pessoas têm essa estigma, né, do pecado. Eu pequei, eu fiz uma coisa errada, mas que ele falou, e o comentário dele foi o seguinte, né, que o pecado, ele, por ser pecado, muitas vezes, ele não é uma coisa ruim que a pessoa está fazendo, ela está se sentindo muito bem realizando aquela atitude como se fosse certa para ele, entendeu? Então ele está se sentindo muito bem daquilo ali, mas que é uma atitude totalmente controversa isto, né? E a ilusão de que está fazendo com a bem. ilusão de estar fazendo uma coisa boa, mas na verdade não, né? Que a ilusão te tira do eixo, e a né? ilusão te real. tira do eixo, né? Então muitas vezes a gente está dentro de um contexto, dentro de uma ilusão, como tu está comentando um fato errado, disseminando alguma notícia, alguma informação totalmente errada, achando que a gente está fazendo uma coisa certa, né? Não buscou, na verdade, instrumentos legais para que tu pudesse afirmar aquilo, né? Então, fica um pensamento, né, para a gente pensar em casa, né? Volta aquilo que a gente dizia no início, né? A ilusão, ela não te dá o desprazer. Não. A verdade, ela pode nem ser sempre prazerosa, né? A tua expectativa pode Muitas ser uma. vezes não é, né? Só que a verdade, tem ditado, né? A verdade sempre vem. Sempre aparece. Sempre Então, prevalece. quanto mais iludido nós estivermos a respeito de uma questão, quando a verdade aparecer, maior vai ser a nossa decepção, maior vai ser a nossa frustração. Maior vai ser a dor. Porque mais iludidos nós estávamos, né? Quando eu falei da zona de conforto com relação à ilusão, é que eu costumo dizer que a zona de conforto, ela se mostra, né, como uma coisa muito linda. Né? Digamos que para o homem seria uma mulher maravilhosa, né? Para a mulher um homem maravilhoso, mas isso até se abraçar. A partir do momento que a pessoa está na zona de conforto, está frente à ilusão de que é maravilhoso, é muito difícil sair. Porque cada vez mais a pessoa acha que está muito bem, obrigado, e é na ilusão de que está muito bem, obrigado, né? E não está vendo que até muitas vezes a própria vida está passando, né? E é muito difícil sair. Então, a zona de conforto, digamos que ela é o cupido para que a ilusão, para que haja paixão pela ilusão. Né? A ilusão de que é bom eu não fazer nada, é bom eu ficar olhando filme, é bom eu ficar numa internet. É bom não pensar sobre isso. É bom não pensar sobre isso, né? É bom não pensar, se envolver em tal não assunto, pensar no amanhã. É bom não opinar. É bom não opinar. É bom não ter conhecimento. É bom não ter né? essa responsabilidade. Exatamente. Só que isso, o que vai causar no futuro? Dor, frustração. Estresse, frustração. E vem muito, para vocês terem uma ideia, tem muitos casos ligados à zona de conforto, à ilusão do estar bem, levando à depressão. Tu falaste no Cupido, né? Eu tenho a satisfação, eu vou citar outro caso, eu tenho a satisfação de estar aqui, né? E de encontrar pelo meu caminho muitas pessoas que deixaram um pedaço seu contando uma história. E como tu falou no Cupido, né? Então eu tinha um amigo, ele não está mais nesse plano, né? E então a gente conversava muito, né? Muito conhecimento, um senhor já de idade avançada. E nós conversando, né? E aí nós falamos mais ou menos sobre isto, sobre
não era bem isso, mas sobre a ilusão, mas era a característica de uma pessoa que poderia iludir as outras. Né? Então ele conta a história da irmã dele, né? Que eles moravam em Porto Alegre, né? E na época da migração dos europeus para cá, né? Ela arranjou um namorado português. E aí foi visitar a família, aquela coisa e tal, conheceu o pai deles, né? Aí o pai deles pegou o nome dele e tudo, e ficou na dele. Aí perguntou se ele gostava, se ele era católico, se ele frequentava a missa, da onde que era a localidade. Fez toda uma investigação. Fez toda aquela conversa e tal, da família que morava em Portugal, aquela coisa, se eles eram católicos. Tudo bem, católico e tal. Foi na igreja no domingo, pegou o padre, chamou o padre, conversou com o padre. Padre, tem uma paróquia assim, em Portugal, assim. E eu queria que o senhor colhesse informações do padre de lá sobre tal família, assim, assado. O padre escreveu daqui para Portugal, lá para a paróquia. O padre de lá recebeu e respondeu, mandou para cá. Chamou o padre, não, verdade, eu conheço a família deles, eles são católicos, eles frequentam a igreja e é verdade, tem um da família migrou para o Brasil para tentar uma nova vida, mas é uma família muito conhecida, né? Então, neste sentido, é que eu falo, muitas vezes nós estamos aqui na expectativa do novo, né? Nessa questão. Vem, um cara aluga um carro lá em Porto Alegre, uma pastinha, coloca um terno e vem aqui até a prefeitura de Butiá e apresenta um projeto para uma indústria barganhando uma área. Uma área para instalar essa indústria. E aí nós recebemos, um empresário está interessado, mas passa 6 meses o cara visitando, fica no hotel aqui em Butiá, conhece um monte de gente, vai até na rádio, vai no jornal, vai num monte de lugar, mas ninguém sabe quem é. Ele é um bom vendedor de ilusões. Então, tem os vendedores de ilusões. E assim, muitas vezes a gente compra uma ilusão errada. Aí é que está. Em nós irmos atrás das informações. Da informação, do conhecimento. Buscar que foi falado lá. Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento. Eu vou agora trazer para avançarmos um pouquinho mais na discussão. Talvez a gente vai dar sair bem do que a gente vinha falando até então, porque tem aquela coisa que muitas pessoas confundem ser verdadeiro e ser sincero com ser grosseiro. Né? Então, muitas vezes, não disse a verdade, ilude-se para não ser desagradável. Né? Ou mal interpretado. E as pessoas, às vezes, muito verdadeiras e muito sinceras, não são compreendidas ou entendidas ou aceitas ou queridas ou desejadas, porque elas não são ligadas a iludir, né? Então, as coisas são muito... É um emaranhado muito grande, porque a gente está tão acostumado à ilusão que a gente espera ter esse alinhavo, né? Uma coisa mais bordadinha do que, às vezes, uma coisa mais objetiva. Mas, não sei se me fiz entender para onde eu estou querendo levar agora isso, né? Eu me fiz entender sobre a responsabilidade de se construir a cada dia que passa e ao longo do tempo essa credibilidade ou não para certas atitudes e para certos momentos que a gente vive na vida. Então, por exemplo, a gente até pode se iludir, mas no outro dia a verdade vem. A verdade vem. E como é bacana tu ouvir alguma coisa, vamos supor algum boato sobre uma pessoa, e se tu conhece a pessoa, se ela é reta, na hora tu diz assim, pode parar.
Isso aí não é verdade. Não é verdade. Não, é verdade. É. Coisa linda isso, É né? lindíssimo. Quando tu tem bem diante dos teus olhos, porque hoje em dia tu tem que ter muita distinção do que é ilusão e o que não é, porque a tua decisão do rumo que tu vai tomar é o que vai definir o teu sucesso e o teu fracasso. Né? E muitas vezes pessoas dizem a verdade de algum fato e precisam provar essa verdade 1000 vezes. Porque a ilusão ganha, porque né? Porque a ilusão ganha dela. É. Construída. E eu até né? diria, porque assim, ó, tem que provar 1000 vezes, porque a verdade é muito difícil de ser aceita. A ilusão é muito fácil. E quando a Denise se refere ao fato de que muitas vezes as pessoas não se manifestam, não dão a sua opinião, muitas vezes é para não magoar, para não criar atrito, para não desestabilizar, né? E aí fica com o quê? Com a sua verdade. Só que isso é errado, né? Porque quando a gente fala da verdade... Que a ilusão vai ganhando, né? Mas lógico, quando a gente fala que o ogro, como é que tu falaste? Verdadeiro. O que se incomoda, né? Sim, que fala a verdade. A gente sempre Super sincero. O super sincero. A gente sempre diz assim, né? Que existem maneiras de dizer as coisas. Então, eu posso dizer as verdades, mas sem ofender. Eu costumo dizer o seguinte, que nessa questão de ser verdadeiro e qualquer outra situação, a gente tem que ter maneira de dizer as coisas. Eu posso chegar aqui e dizer para a Denise que me parece que ela está com um probleminha de faculdades mentais. Ela vai procurar o médico. Mas se eu chegar aqui e disser, me parece que tu está louca, ela vai se ofender. Então, eu falei a mesma coisa, só que com outras palavras. Então, a verdade como a gente diz, ela vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde ela vai aparecer. E muitas vezes, quando ela aparece, ela até gera sofrimento. Gera sofrimento por quê? Porque eu estava tão iludido na minha zona de conforto, que era assim, né? Eu fiz uma brincadeira com uma coisa que a gente dizia lá na minha infância, né? Batatinha, quando nasce, se esparrama pelo chão. Aí, uma vez eu comentei com minhas filhas, fiquei tão triste quando eu descobri que era espalha-rama pelo chão. Me ensinaram a vida inteira que era esparrama. Né? Eu também. E o que é isso? É a criança ser iludida com uma coisa que está alegrando ela, mas que não é verdadeira. E a gente vai falar mais ainda sobre essa ilusão e a questão da infância. Vamos partir daí no próximo bloco pelo seguinte: às vezes a gente está cometendo um pecado e não se dá conta. Exatamente. Né? E isso é corrente, né? Mas tem aquela coisa, né? A gente erra. Quando a gente erra sem se dar conta, a gente está tentando acertar. Agora, se a gente continua errando, mesmo sabendo que está errado, aí é complicado. Mas nós vamos... é verdade, a gente já vai voltar. Não é mentira, não. Fiquem aí. Nós não é fake news. Não é fake news. Nós vamos voltar. A gente já volta para o próximo bloco do Entre Linhas. Vai ter o próximo bloco. Estamos no nosso terceiro bloco e antes da gente engrenar na discussão, a Nilza quer fazer alguns comentários. Sim, eu quero fazer, na verdade, uns agradecimentos ao Ricardo Conter, meu genro, a minha irmã, Amara, a minha prima, Wanda Fonseca, de Charqueadas, pelo feedback que eu tenho recebido do nosso Entre Linhas. E uma coisa que me deixa bem satisfeita é quando eu ouço que esse tema precisava ser falado. Esse tema tinha que vir à tona, né?
que foi muito elogiado a questão do feminicídio, da espiritualidade e de todos os programas, inclusive um comentário. Todos os programas de vocês nos deixam na vontade de ver o que é que vocês vão trazer. Solange Couto acompanhando, né? Gratidão a Solange também. Então, dessa forma. E hoje um agradecimento especial pelo mimo que eu ganhei, sem esperar. E tudo que se ganha sem ter data comemorativa, sem ter nenhuma obrigação, é bênção. É uma bênção. Então, foi uma bênção um mimo que eu ganhei hoje da minha amiga Denise, que me deixou muito feliz, muito satisfeita. Eu amo, de paixão, né? E quando um mimo é dado sem querer nada em troca, é só gratidão, é só bênção. Obrigado. De nada. Vamos retomar. Vamos lá, eu respirar, vou retomar respira fundo. pelo gancho aqui da Nilza, que eu não sabia que ela ia fazer esse agradecimento, né? E agora eu vou ter que pensar num presente pro Cinto também, para não dar briga, né? Porque senão a coisa depois pro certo. Exige, né, Silvio? Senão vai dar Magoei. ciúme. Magoei. Mas a gente falou no outro bloco a questão das crianças, né? E quando a gente ama, né, a gente quer sempre fazer as melhores coisas para os nossos amores. E no amor aqui a gente fala naquela conotação de amor universal, né? Das pessoas que nos fazem bem, que a gente quer ter por perto. Amor fraterno, né? Amor fraterno. E nós somos seres humanos, somos imperfeitos. Muitas vezes a gente ilude por amor, né? Por exemplo, quando a gente tem aquela música, né? Aquela canção de Niná, Nana, Nenê, né? Que a Cuca vai pegar, papai foi pra roça, mamãe foi trabalhar. Então a gente está dizendo, dorme de uma vez, meu amor, tá? Porque senão vai vir um bicho aí, vai te pegar. Vai te pegar. E o pai daqui a pouco tá aí, né? Eu vou ter que trabalhar. Então, assim, ó, aquela criança, aquilo ali já é uma ilusão. Muitas vezes essa criança pode nem o pai estar presente, né? Nenhum bicho vai pegar ela. E eu não posso ameaçar desse jeito. De jeito nenhum. Só que são coisas que eu reproduzo sem intenção de prejudicar. Que me foi Vem passado repetido de sem gerações, sem uma né? reflexão da Então, letra. assim, a ilusão, ela tem isso também, né? Ela, às vezes, é um recurso de que a pessoa dispõe para sair de uma certa situação que ela não vê como sair, né? E se eu contar a verdade para uma criança, talvez ela não vai entender, né? Então, aí eu já nem digo que é ilusão, eu já digo que é um contorno, né? É uma forma mais delicada, né? Questão também de mortes na família, né? Eu sempre acompanhei os funerais da minha família, mesmo quando pequena, né? Eu ia. E teve uma época assim que eu já ouvi de algumas pessoas, eu não vou levar o fulaninho no velório, depois eu conto que a fulano foi viajar, ou, né, daí quando ela tiver maior. Então, assim, é protelar um troço que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser revelado. Então, eu dei uma confundida geral agora na coisa, mas para colocar que a ilusão, ela tem vários objetivos, né? Um deles é tornar a verdade mais não tão difícil. E aí eu não posso me sentir culpada por ter usado esse artifício. Como é que eu faço nessa situação? Que conflito eu tenho? Até quando eu posso me iludir? Até quando essa ilusão pode me servir? Ou eu nunca posso me iludir? E aí, como é que fica? Que fórmula, né? Que fórmula é essa? Eu sempre digo que mãe, lógico, né, Denise, tem as exceções, mas mãe, ela sempre vai por um viés de amor. Ela nunca vai, eu parto desse princípio, né, que ela nunca vai
por maldade, né? E muitas vezes também existem as omissões de certas coisas por entender por achar, né, que está protegendo. Tem uma música que eu não me recordo agora o nome, que diz, né, que a minha mãe, um pedaço da letra que diz: a minha mãe não me dizia o mundo que eu ia viver na intenção de me proteger. E hoje a gente já vê assim, ó, essa mudança da busca por não protelar a verdade. Não precisa chegar e tipo, o fulano morreu com tantos tiros, mas diz que morreu, né? Não tem a ilusão de que ele vai voltar, né? Fala a real, porque muitas vezes esse excesso de amor nessa caminhada de proteção, ela leva futuramente a uma angústia. E muitas vezes já levou à depressão comprovada. Por quê? Porque uma criança criada quase que numa redoma e sem saber das dores do mundo lá fora, ela vai entrar em sofrimento mais hoje ou mais amanhã, né? Eu ouço assim, ó, a minha mãe não me deixava eu seguir em frente, eu conhecer as verdades ou eu buscar as minhas verdades, porque ela tinha medo do que pudesse acontecer comigo. Da sua reação. Eu sempre na condição de criança. A própria mãe não entendeu ali naquele momento que aquela criança virou adolescente, que aquela adolescente virou mulher. E que essa mãe não é eterna. Então, hoje a gente já vê, né, a passos lentos, mas a gente já vê essa melhora na formação dessas crianças. Já não com tanta ilusão, com tanta omissão para agradar uma criança, né? A gente já vê muito isso. É lógico que eu concordo que determinadas coisas da infância não se deve tirar. Eu sempre digo, não torna o teu filho adultizado, não torna. Deixa o teu filho ser criança, deixa viver a infância. Esse negócio de, desde cedo, já está um mocinho, já está um rapazinho. Não, não está uma criança. Deixa viver a infância, para não depois chegar na vida adulta e dizer: a minha infância passou batido. Porque eu desde cedo que me conheço, eu já ouvi, que eu me conheço, eu já me conheço adulto. Como assim? São fases da vida que tem que ser vivido. Mas eu entendo que tem muitas mães que pecam por excesso de amor. Vamos pensar assim em excesso de amor. Eu acho que essa construção de vida, que é uma construção da vida, desde o nascimento até seu amadurecimento, até a morte, mas que são fases importantes, essa aí que formam o caráter de uma pessoa, né? E muitas vezes a gente vê esse amor traduzido em frustração dos pais, então projetando alguma coisa nos filhos. Aí é quando eles projetam algo deles próprios. Mas a maioria, muitas vezes, não dá essa liberdade aos filhos, né? Escolher o próprio de escolher caminho, o próprio. A maioria não constrói o seu próprio caminho em virtude desses fatos, né? E isto depende muito da formação do homem, da mulher, né? Muitas mulheres pensam: minha filha é modelo, minha filha é lindíssima, minha filha não sei o quê. E aí que se cria aquela criatura, né? Lindíssima, modelo, astra, descendo de uma nave espacial, mas aí quando a que nem a verdade Xuxa. vem Quando e a ela verdade não ganha o concurso, o tombo é
é o que a gente, né? A frustração A frustração é frustração. enorme. é enorme. Meu filho vai ser jogador de futebol, meu filho vai ser artista, vai ser cantor. E muitas vezes a frustração não é só do filho. Muitas vezes ele gosta de cantar e aí daqui um pouco a própria família transforma ele num astro, num cantor mesmo. Vocês vejam isso? só que a gente, tudo que a gente vem falando, todos os temas até o dia de hoje, e hoje mais uma vez se consolida, né? Tudo é conhecimento, né? Tudo é conhecimento, é buscar, desde conhecer a si próprio, como conhecer as coisas do mundo e as pessoas e abrir-se a ler, né? A entender as coisas, a não ter vergonha de trocar, de se aperfeiçoar, né? E não ter, e existe, ter né? liberdade para discordar. Porque, voltando no nosso tema da ilusão, é que mora um perigo muito grande, né? O pai ou a mãe, ou enfim, ter a ilusão de que conhece o seu filho, a sua filha, ou o pai e a mãe. Por quê? Porque não tem a coragem de discordar, não tem a coragem de dizer realmente quem é e o que pensa. E aí, a mentirinha bonitinha, a ilusão bem bonitinha, bem enfeitadinha, ali, abraçando com as duas mãos. E muitas vezes vira uma bola de neve e essa verdade vai vir à tona pelo sofrimento. Mas eu acho que há uma falta de sociabilidade, porque no momento onde que tu te insere em outro ambiente, as máscaras caem e tu tem que te adaptar a ele. E aí o conjunto da obra é que ele vai dar um sentido maior para que tu consiga conviver com várias situações adversas que tu tem, que tu lá dentro da tua zona de conforto, né, tu te acha bem. Então, é que, na verdade, a gente não tem a cultura de abertura, né, para esgotar a possibilidade. Sempre se corre atrás de uma verdade absoluta, né? Sim. E é difícil, cada vez mais vai ser tu te enquadrar dentro de uma única verdade, porque as coisas elas são muito Até porque tem uma mutáveis, luta, né, Denise, Sim. muito grande para que prevaleça a sua verdade. É. E a partir do momento que eu reconheço isso, eu posso ter subsídios para, se eu ainda não encontrei, eu buscar a minha verdade. Com certeza. E é sobre a importância de buscar a nossa verdade que a gente vai fechar agora o próximo bloco com essa busca, né? Até que ponto nós estamos buscando a nossa verdade? Estamos fazendo a nossa lição de casa? A gente já volta. Último bloco, nosso programa Entre Linhas, e vamos já no fechamento da questão, né, que entre ilusão e verdade, ficaremos então com a verdade, beleza, Nua e crua. nua e crua. Mas aí vem o questionamento, né, como eu estou nessa tarefa, nessa difícil tarefa de buscar a minha verdade? Eu sempre respondo por último, mas eu vou responder primeiro agora, até porque fui eu que propus a discussão, né? E até para a gente mudar um pouquinho a dinâmica. Mas eu posso dizer para vocês que eu estou buscando a cada dia a minha verdade. Hoje eu já me considero bem mais sábia, se essa palavra pode ser usada, do que antes. Isso, aí vocês podem dizer, é natural. Não, não é natural. Tem muita gente que cronologicamente avança, mas mentalmente fica estagnado, né? Com certeza. Então, eu posso dizer que o amadurecimento me trouxe isso, a ter mais calma na busca da verdade, e entender que a verdade não vai cair no meu colo, e que ninguém vai me trazer. A minha verdade, ela vai ter que ser encontrada dentro de mim mesma, aceitando as minhas imperfeições, aceitando
as coisas que eu não posso mudar e tirando o melhor proveito daquelas que estão a meu favor, né? E até as que não são favoráveis, porque acontecem coisas na nossa vida que não vêm a nosso favor. Mas a gente tem que ser muito forte para que esses fatos eles só fortaleçam a minha verdade e não me enfraqueçam para que eu vá atrás de ilusões, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí. O que vocês podem dizer a respeito? Olha, essa frase de que o amadurecimento nos leva, né, a uma verdade ou não, né? Eu, Nilza, hoje também, eu entendo que eu tenho muito que aprender e tenho muito que buscar, mas muito do que eu era sem conhecimento foi uma busca. E foi uma busca muitas vezes sofrida. Por quê? Porque quando tu te depara com determinados padrões enraizados, tu discordar e tu tentar mostrar a verdade, a tua verdade, a minha verdade, ela gera um certo sofrimento, né? Até porque a gente sempre diz, eu pelo menos, eu sempre digo o seguinte, né? Que a verdade absoluta, ela não vai existir, né? Por quê? Porque a minha verdade pode não ser a tua verdade, né? A não ser o que é científico, como se diz, né? A ciência provou, pronto. Caso contrário, né? Filosofia de vida, religião, enfim, é cada um com a sua verdade. O que tem que acontecer nessa caminhada? O respeito pela verdade do outro. Pode não ser a minha e nem por isso eu vou desrespeitar aquilo que para ti é verdade, né? E eu gosto muito de uma frase do Sócrates quando diz, né, que a minha inteligência ela é limitada pela minha ignorância. Hoje eu sei que nada sei. Porque eu costumo sempre dizer que se eu morrer com 100 anos de idade, eu vou morrer sem saber tudo. Porque sempre uma nova verdade aparece no amanhã. Isso é certo. E aí, então, o que eu tenho que fazer? Buscar a origem dessa verdade que apareceu amanhã. Então, é uma eterna busca do conhecimento. É um eterno refletir sobre verdades que aparecem, né? Para que eu possa ou defender, então, a minha verdade ou entender que aquela ali eu não sabia, mas que é uma verdade. E eu respeitar aquilo ali. Não sei se me fiz entender. Respeitar sem abrir mão da tua. Da minha verdade, exatamente. Beleza. Cada um sendo Sim, feliz. o convívio social, né? O convívio social vai fazer com que essas verdades, elas podem ser conflitantes, mas que há um amadurecimento dentro delas, né? Então, na maioria das vezes eu sempre falo da questão social, desse envolvimento social entre as pessoas, né? E isso é muito importante. E eu me reporto no meu comentário sobre a verdade, aquele que eu comentei lá no primeiro bloco, né? Sobre uma tela do século XIX ou século XX sobre a verdade e a mentira. Né? Então, vocês podem procurar, pesquisar em casa. Há uma tela e há uma parábola, um conto sobre a verdade e a mentira, né? Dito que duas mulheres iam caminhando e se dirigiram a um poço, a verdade e a mentira. E elas foram até esse poço e a mentira chegou lá e disse para a verdade: como a água tá agradável, vamos tomar um banho. E aí a verdade olhou, né? Colocou a mão na água, a água estava agradável mesmo. Vamos. Aí se despiram as duas e entraram para dentro do poço e começaram a tomar banho, né? E aí conversa vai, conversa vem.
A mentira muito esperta, né? Esperou a verdade se sempre é, né? distrair e saiu de dentro d'água e pegou as roupas da verdade, se vestiu e saiu pela cidade a caminhar, né? A verdade ficou lá no poço, nua, indignada, que foi enganada mais uma vez pela mentira, né? Então, indignada, a verdade saiu a caminhar também pela cidade, né? Então, enfrentar as pessoas, nua, né? E ela saiu caminhando nua, enfrentando todo mundo. Então, por isso tem essa parábola, né? É melhor a gente que aí ver as pessoas a olhavam verdade mais para a mentira vestida com as roupas da verdade do que para a verdade que estava É nua. melhor a gente ver a verdade nua e crua do que a mentira vestida de verdade. Então, fica essa parábola, esse conto, né? Vocês podem pesquisar em casa, na internet, que é muito interessante e muito bonito, né? Então, é uma coisa para a gente refletir, para a gente pensar. E é verdade, muitas vezes a gente também não pode se iludir por certas pessoas, né? Que às vezes plantam certas mentiras, certas ilusões na cabeça da gente, né? Para que a gente cometa alguns E erros muitas que vezes, não gostaria Silvio, de essas cometer. inverdades, digamos assim, né? Que as pessoas muitas vezes exploram e multiplicam, né? É que muitas vezes eu não entendo qual é a satisfação, qual é o prazer que a pessoa sente em multiplicar essas inverdades, essas mentiras, principalmente quando é do próximo. Mas é melhor, mas para as pessoas é muito mais fácil acreditar num vendedor de ilusões do que um ogro verdadeiro. É que a verdade nua e crua dói, né? E outra coisa, né? Todo vendedor de ilusões, ele vai querer pegar o que da pessoa, né? Ele vai tentar tocar naquilo que nos é mais frágil, né? Dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, né? E a verdade nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Ah, é. A verdade, ela é muito dura. Né? Ela não faz rodeios, ela é objetiva. Ela é e muitas vezes as pessoas, para não sofrerem, né, preferem dar um pouquinho, dar umas voltas e não chegar no... E atrelando a verdade e a amizade, né? Que quando eu trabalho com meus jovens, meus adolescentes, eu sempre digo isso para eles, que o que vocês consideram amigo? Amigo, né? Amigo não é aquele que diz o que eu quero ouvir. Amigo é aquele que me diz as verdades, gostando eu ou não. Mas ele é ele é um amigo verdadeiro, porque nem sempre eu vou ter razão. Né? Eu até cito para eles, que são jovens, né? Eu até cito para eles que se um amigo me disser que vai subir numa árvore e eu tô vendo que ele vai cair e vai quebrar o pescoço, eu não posso dizer, eu não vou falar porque ele é meu amigo e vai ficar bravo comigo. Não, eu vou falar. Se tu cair, daí tu vai quebrar o pescoço, vai morrer. Não, mas eu vou me atirar. Então tá, eu vou no teu velório, mas eu tô falando a verdade. Tu vai morrer. Porque o amigo verdadeiro é aquele que tem a coragem de chegar para mim e dizer que eu estou errado. Esse é o amigo. Agora, aquele que diz amém para tudo que eu digo e para tudo que eu faço, né? Eu não sei se é amigo. Isto é muito... Essa tua fala, ela é muito importante porque ela leva para o lado democrático das coisas, e isso que as pessoas não entendem hoje. Muitas vezes a tua vontade no parlamento é de fazer algo, é de implantar qualquer projeto, mas não vai depender de ti. Vai depender do conjunto de ideias daquele parlamento que vão votar a favor da tua ideia ou não. Então, essas questões, muitas vezes, a gente vive estas situações
E muitas vezes a gente também não tem contemplada aquela ideia que tu tem ou aquele pensamento que tu tem dentro do teu contexto social. Mas que se tu tem a certeza dele, não é porque o grupo, digamos, não concorda, não comunga da ideia, é que tu vai mudar de desistir. ideia. Exatamente. Mas é o contexto geral das coisas. Porque eu sempre digo, o único pensamento é uma ideia burra. Porque não tem ninguém que conteste aquilo que está certo ou está errado. Entendeu? Então, muitas vezes, tem um pensamento distinto. Claro que ele não vai vencer, mas ele vai procurar fundamento naquilo que ele... E que bom que tenham pensamentos distintos. Imagina se não tivesse. Mas a construção da sociedade é assim. Então, por isso que nós devemos conviver em Seria sociedade. do amarelo se todo mundo gostasse do vermelho. Nós temos que se abrir para o mundo, não se fechar para o mundo, porque aí a gente constrói ilusões. Então, gente, é nesse espírito, né, pensando muito em tudo que a gente pode fazer para preservar a nossa saúde mental, né, que nós temos que saber bem a distinção das coisas para nos preservarmos de sofrimentos que às vezes podem ser causados até por nós mesmos, né, por equívocos que nós venhamos a ter. A gente espera que hoje tenhamos contribuído mais uma vez com a discussão em pauta. Sei que poderíamos ter muitas outras vertentes daqui, mas o que a gente queria era que vocês pudessem entrar no clima conosco e a partir de então agora a bola está com vocês, né? Que vocês saiam nos seus ambientes, né, de convívio social com mais uma pauta importante para a gente aprender a ter dias melhores. E dias melhores é o que a gente quer. Sempre nas entrelinhas, buscando o melhor para chegar até vocês. Até a próxima sexta, às 20 horas, no canal 33 da TV Atualidade. A gente vai estar aqui esperando vocês. Até lá.